A temática que eu vou trabalhar neste vídeo não é compreendida por muitas pessoas porque lhes falta o desprendimento, a imparcialidade para poder enxergar as coisas de forma livre, analisando os eventos e os acontecimentos com os próprios pensamentos e não com os clichês, os chavões, os bordões das ideologias políticas, porque hoje as pessoas, em sua maioria esmagadora, não estão fazendo uma leitura própria. Simplesmente seguem os direcionamentos das suas ideologias, adotam determinados jargões, acreditando que isso corresponda à verdade, à realidade, sendo que não é o fato. Não é o fato porque todos esses jargões eles são distorcidos. São visões programadas para beneficiar determinados grupos, partidos, corporações, instituições, nações, ou seja lá o que for. Então, os seres humanos eles precisam de uma autonomia maior para analisar os fatos. E somente pode ter essa autonomia quem tem vida interior, quem ouve a sua intuição, quem analisa os casos com a sua vida intuitiva. Então, sim, surge uma orientação sólida que permite ao ser humano compreender os acontecimentos. Algo que as pessoas hoje não estão conseguindo por causa de todos esses clichês, chavões, jargões, tudo isso vem sendo entoado para que as grandes massas humanas sigam o grupo A ou o grupo B. E daí as massas humanas ficam aí se digladiando, se ofendendo, se acusando, uns jogando pedras nos outros, porque tanto o grupo A como o grupo B querem ter razão. Sendo que tanto o grupo A e o grupo B são manipulados pelas trevas, são instrumentos das trevas. Hoje se veiculou a ideia que um lado é o bem e o outro lado é o mal, sendo que os dois lados são o mal. Os dois lados representam as trevas. Os dois lados são trevosos. Isso nos diferentes setores da vida social, seja a OTAN de um lado, seja o BRICS que está surgindo do outro lado com novas propostas, sendo que essas novas propostas personificam o mesmo modelo econômico materialista e caduco. Apenas é uma mudança de personagens. O poder passa do grupo A para o grupo B. Mas o grupo B, que se vende como inovador, vai apenas buscar a exploração financeira e econômica no fim das contas. Apenas com um discurso, uma narrativa um pouco mais florida no início, mas conforme o tempo for passando, as garras vão aparecer. Sempre foi assim ao longo da história da humanidade. Quantas vezes o poder não mudou de lado, o novo lado que se vendia como mais favorável, como mais adequado, depois de um determinado momento, acabou mostrando as suas garras. E as pessoas, elas gostam que tudo mude, que tudo se transforme de forma muito fácil, sem que os indivíduos precisem pensar. E aí é que está o perigo, aí é que está o risco, aí é que está toda a problemática da situação, porque pessoas preguiçosas, acomodadas espiritualmente, sem uma vontade contundente, terceirizam suas responsabilidades e os novos grupos que vão surgindo, vendendo propostas miraculosas, vão arrebanhando as massas humanas, prometendo mundos e fundos, mas mudanças verdadeiras não ocorrem. O poder apenas muda de mão. O poder apenas muda de grupo. O poder apenas muda de lado. Sendo que, no fim, as mesmas práticas acabam sendo empreendidas, objetivando apenas o poder,
o lucro, as vantagens fáceis e imediatas. Então isso está presente em tudo, né? Isso está presente nesse embate entre OTAN e BRICS, está presente no embate entre esquerda e direita. A esquerda é um lixo, nem se discute, né? Eu sou anti-esquerdista, mas por outro lado a direita, da forma como foi se constituindo nos últimos anos, não é alternativa alguma. Olhemos aqui para o Brasil, de um lado o petismo, do outro lado o bolsonarismo, que agora está sendo perseguido, mas sendo que o bolsonarismo plantou tudo isso com a sua incompetência, com a sua irreverência irresponsável, agora o outro lado apenas está indo para cima. Então, é assim. Em termos de poder, em termos de partidos, em termos de ideologias, está difícil poder confiar em alguém, em algum grupo, em algum lado, em algum partido. Em todos os lados, grupos, partidos e ideologias estão às trevas, ali manipulando, gerando uma grande nuvem de poeira para deixar as pessoas cegas. A essa altura do campeonato, as pessoas precisam despertar para algo maior, voltando o seu olhar, a sua vida interior para o mundo espiritual, para captar energias melhores e radiações melhores para poder crescer. O momento exige isso. Agora não é mais hora de ser petista, de ser bolsonarista, de ficar brigando, de ser a favor do Trump, de ser contra o Trump, de ser a favor da China, de ser contra a China. O momento não exige mais isso, porque tudo isso é velho, tudo isso é ultrapassado, tudo isso é caduco, tudo isso faz parte do mesmo materialismo, do mesmo egoísmo, das mesmas artimanhas das trevas que estão aí brincando com a humanidade. Então esses diferentes lados, esses diferentes grupos estão aí para tirar o foco da humanidade. Por trás de todas essas intrigas, dessas brigas, dessas disputas, desses conflitos, dessas confusões, estão as trevas, tirando o foco das pessoas, atraindo as pessoas para um lado ou para o outro, convocando-as para uma guerra contra o opositor, sendo que tudo isso é trevoso. As pessoas precisam despertar individualmente, é o que o momento nos pede. O momento exige isso de todo ser humano. Há um chamado no ar. Quem ainda tem um pouco de intuição, um pouco de vida interior, um pouco de sensibilidade e de lucidez, sente algo diferente. Sente um chamado. Sente que algo gigantesco está para acontecer. Eu próprio não sei o que vai acontecer, mas eu tenho dentro de mim o pressentimento, o sentimento, a intuição de que algo gigantesco está vindo na nossa direção e será algo contundente para a humanidade. Mas, infelizmente, do jeito que as coisas andam, do jeito que as coisas estão indo, a maior parte das pessoas não vai acordar para isso. As pessoas serão como as virgens tolas na parábola de Jesus, indo ao que é tarde demais. É preciso agora estar atento e compreender que todas essas brigas partidárias, todas essas brigas humanas não nos servem mais. Não nos servem mais. Eu sei que o Bolsonaro está sendo perseguido, mas por outro lado, nos 4 anos de governo dele, ele apenas provocou, ele apenas criou celeumas desnecessárias. Se ele tivesse governado verdadeiramente, ele teria se reeleito. E não se reelegeu porque falou demais, falou besteiras demais. E depois o outro lado foi para cima. É assim, o Bolsonaro desmontou o poder da Lava Jato porque queria apagar a imagem do Sérgio Moro. Até o Olavo de Carvalho falou, a biografia de um homem não pode ser mais importante do que um país. Então todo esse pessoal da direita procurou detonar o Sérgio Moro. Não que eu seja um defensor do Sérgio Moro, mas estou apenas falando que com o enfraquecimento da Lava Jato,
a desconstrução da Lava Jato, toda essa esquerda nojenta e fétida que agora está no poder conseguiu se libertar das condenações por causa desse STF altamente tendencioso, e esse pessoal está no poder. E o Bolsonaro, com a sua estupidez, trabalhou para isso nos 4 anos do seu governo, e agora está apenas tendo o troco daquilo que ele próprio semeou. Então, eu a essa altura, caros ouvintes, me desculpem aqui, eu não tenho mais lado. Eu observo nisso tudo trevas contra trevas. As trevas estão lutando agora. As trevas vão se destruir. O momento exige de nós um afastamento disso tudo, voltando o olhar para a luz, voltando a sua vida interior para o Criador, para as leis espirituais. O momento exige uma lucidez, um equilíbrio, uma harmonia interior para se libertar de todas essas disputas pegajosas que são manipuladas pelas trevas para puxar a humanidade para baixo e para que ela não ouça o grande chamado da luz e para que ela não acorde para o grande chamado da luz. Toda essa briga política, toda essa confusão, todas essas guerras, Rússia, Ucrânia, China, OTAN, a guerra comercial, Estados Unidos e China, republicanos, democratas, petistas, bolsonaristas aqui no Brasil, tudo isso é um desfoque arregimentado pelas trevas. Tudo isso é uma grande nuvem de poeira e de fumaça levantada, uma grande nuvem de poeira e de fumaça levantada pelas trevas, para que as pessoas sejam cegadas, para que as pessoas se percam nos seus apegos ideológicos e não enxerguem a luz. Então, as trevas estão lutando entre elas, no palco da vaidade, no palco do egocentrismo, no palco das fraquezas humanas. Tudo isso é um grande show de horrores orquestrado pelas trevas para tirar o foco das pessoas, para que elas não ouçam o chamado da luz, para que as pessoas sigam todos esses líderes fétidos, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Trump, seja este, seja aquele outro. Então, em vez das pessoas acordarem, em vez delas perceberem que a vida agora exige mais de cada uma delas, elas estão se apegando ainda mais nessas brigas, nessas disputas. Eu sei que o petismo é um lixo, que o governo petista é um lixo, é um esgoto ao céu aberto, o STF idem. Mas o momento atual exige mais. Não adianta botar os bolsonaristas no poder de novo para ficar apenas brigando, o tempo passará e depois os petistas retornarão, como foi nos Estados Unidos. O Trump saiu, entrou o Biden, o Trump voltou com a sua estratégia política desequilibrada e depois os democratas retornarão. Trevas contra trevas lá, trevas contra trevas aqui no Brasil, trevas contra trevas lá na Europa, trevas contra trevas, OTAN, BRICS, China, etc. e tal, é tudo mais do mesmo. O tempo passa, coisas novas parecem estar surgindo, mas é mais do mesmo. E o despertar interior apenas está ocorrendo dentro de poucas pessoas, dentro daquelas que se libertam dessas polarizações e dessas disputas políticas efêmeras que não levam a lugar algum. Então as trevas vão se destruir. A humanidade, se não acordar, ela vai chegar ao fundo do poço, ela vai mergulhar fundo neste poço de trevas, por meio de disputas, brigas, intrigas. E quem cair nisso, quem desperdiçar o seu tempo com isso, quem desperdiçar as suas energias com isso, não vai acordar, não vai entender os eventos e os acontecimentos e vai trotar para a perdição, para a condenação. Isso é um fato. Isso aqui não é a visão de um isentão. Sempre vem aqueles sujeitos que na verdade não entendem nada, que estão afogados em suas mazelas ideológicas, dizendo que alguém
que alguém como eu é um isentão, alguém que está em cima do muro, alguém que não entende de nada e que está aí falando besteiras. Então que cada um siga trotando no seu caminho, rumo ao fim, rumo à decadência da humanidade, onde bilhões de pessoas perdem o seu tempo apostando ainda em autoridades humanas, sendo que nós temos que reconhecer agora a autoridade divina, a autoridade de Deus, a autoridade das leis espirituais. Do que adianta entender um monte de política e não saber nem quais são as leis espirituais que governam o universo? A lei da reciprocidade, a lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. É a partir da compreensão dessas leis espirituais que o ser humano deve analisar os acontecimentos com a sua intuição. Então ele se capacita a compreender o que está acontecendo. Do contrário, não compreende nada. Apenas se utiliza dos jargões coletivos que são vendidos aí, ou que são empurrados goela abaixo, desses seres sonolentos que não acordam, que estão aí brigando por nada. Deveriam buscar o seu despertar e não ficar do lado A ou do lado B, porque é tudo mais do mesmo. São as trevas lutando entre si, são lados com erros, com equívocos, com vaidades, com os seus egocentrismos, com seus desequilíbrios emocionais. Toda essa gente desleixada espiritualmente aí brigando pelo poder, brigando pela influência, enquanto que as grandes massas afundam cada vez mais na ignorância espiritual, não se capacitando a compreender o que está acontecendo. E a humanidade mergulhará no fogo nos diferentes países. Não vai demorar muito, se as pessoas não acordarem, não vai demorar muito, as pessoas estarão aí se socando, defendendo suas lideranças, seus deuses políticos, os seus mitos, as suas criaturas faraônicas, que na verdade não significam nada diante da grandeza de Deus e diante do propósito que viemos cumprir aqui na Terra em busca do nosso desenvolvimento espiritual. Eu sei que essa visão aqui, a maior parte das pessoas não compreende, porque as pessoas estão atadas e presas a crenças artificiais, a todas essas ideologias. E por trás disso tudo estão as trevas manipulando as pessoas por meio dos seus apegos ideológicos, dos seus dogmas religiosos, dos seus vícios, das suas fraquezas, das suas vaidades. As pessoas lutam e brigam acreditando estar defendendo algo elevado, sendo que defendem as trevas sem o perceber. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!